pedimos, ó Pai, fica conosco, Senhor, nessa noite, neste culto de adoração ao Teu nome, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, bendito seja o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Aleluia, Jesus. Bendito és tu para todo sempre, Deus. Aleluia. Chegue até o teu nariz, Senhor, com um cheiro suave. Chega
diante dos teus ouvidos com palavras suaves, Senhor, como palavras verdadeiras, ó Pai, que nada venha nos impedir, Senhor, de chegar, que a nossa adoração chegue até a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Se eu fiz algo que entristeceu, Senhor, do teu coração, Pai, me perdoa. Pai, olha para dentro de mim, Senhor, tu sabes o quanto eu preciso, Deus. Eu te peço neste momento que tu venha esquadrinhar o meu coração, Senhor, e tirar toda a impureza, qualquer raiz de amargura, qualquer pecado, Senhor, que esteja oculto em meu coração. Eu sei que eu sou falha, Senhor, e preciso, Senhor, da tua misericórdia, Pai. Assim, Senhor, ouve, Pai, a oração de cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, diante de ti. Coração quebrantado em tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Amém. Glórias a ti, Senhor. Podeis assentar. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. É mais um culto de missões, heróis da fé. Amém? E eu estava meditando aqui numa palavra que o Senhor deixou para todos os apóstolos, para todos aqueles que estavam naquele momento ali no monte, quando ele subiu aos céus. E ele deixou uma palavra, e essa palavra ela continua viva até hoje. Está em Marcos 16, nós vamos ler do 14 a 17, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então, como hoje o culto de missão e esta palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o dever da igreja. Nosso dever é pregar. Agora vai da pessoa aceitar. Se ele aceitar, ele terá vida eterna. Mas se ele recusar, a própria palavra diz: aquele que crê será batizado. E o que não crê, ele mesmo se condena. Não é? Então este ide, ele continua vivo até hoje. O Senhor nunca disse para nós pararmos, porque se nós pararmos, as pedras clamarão, né? Então, hoje, como culto de missão, nós estamos aqui mais uma vez nesta grande responsabilidade de fazer este culto. E para começar, nós vamos ter algumas orações. Então, nós vamos orar pela nossa nação, que nós não podemos deixar de orar, né? Porque nós sabemos que está acontecendo muitas coisas, digamos, muitas decisões que estão sendo tomadas, e principalmente no mundo espiritual, né? Então, como igreja do Senhor, nós vamos clamar pela nossa nação, e logo após nós vamos orar pelo Ministério de Restauração, pelos missionários, por aqueles irmãos que estão à frente de batalha, né? Está à frente da igreja, à frente do quartel. Meu Deus! E nós vamos orar pelo nosso ministério. Eu gostaria de chamar aqui o irmão Paulo Gilberto para fazer a oração pela nossa nação, e logo em seguida o nosso pastor vai orar pelo Ministério de Restauração. Amém? Glória a Jesus. Oramos, irmãos, porque tem uma coisa que a nossa nação está precisando, é de oração. Glória
glórias a Deus por essas oportunidades que nós temos de levantar nossa voz ao alto e pedir as bênçãos de Deus para nossa nação. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, na Tua casa, Senhor, esse lugar maravilhoso, Senhor. Ó, ideal para que estejamos agora intercedendo, Senhor, pelo nosso povo, pela nossa nação, Senhor. Ó, Pai querido, Tu sabe que a nossa nação está passando por momentos mais difíceis, Senhor. Ó, Pai querido, mas Tu és um Deus milagroso, vitorioso, Senhor, forte, Senhor, e que pode, Senhor, interceder. Ó, Pai querido, nesses comandantes da nação, Senhor. Ó, Pai querido, nós precisamos da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Ó, Pai querido, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Ó, Pai querido, cuida dos nossos governantes, Senhor. Cuida dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, dos nossos deputados estaduais e distritais, Senhor, os governadores dos estados, Senhor. Ó, Pai querido, cuida da nação, dos deputados federais e senadores, Senhor. Esse congresso que tem tanta força, Senhor, e que no momento não está agindo de acordo com aquilo que é direito, que é dever também de cada um deles. Ó, Pai querido, cuida do nosso vice-presidente, do nosso presidente, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, dá entendimento para cada um deles, Senhor. Que Tua mão poderosa recaia sobre a cabeça, Senhor, de cada um, sobre a mente de cada um, Senhor. Porque o povo merece boas coisas, Senhor. A palavra diz que quando o rei é bom, o povo se alegra, mas quando o rei é ruim, o povo sofre, Senhor. Nós queremos que o povo se alegre, Senhor. Então, mude essa situação do nosso país, da nossa nação, Senhor. Nós te agradecemos também, Senhor, porque o Teu povo, o povo que está aqui, Senhor, trabalhando na Tua seara, também merece, Senhor, descanso, tranquilidade, Pai querido, esperança, Senhor, de uma vida melhor. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Oh, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso e eterno, ainda em oração intercedemos, Senhor, pelo Ministério Restauração, por cada congregação, Senhor, por cada família que está anunciando as boas novas de salvação, por cada irmão, cada irmã, Senhor, que estiver em uma cidade, seja longe ou seja perto, mas que o Teu nome seja glorificado e que almas, Senhor, possam se chegar a Ti através desta oportunidade, Senhor, através desta porta que o Senhor tem aberto para anunciar as boas novas de salvação, para anunciar que o Senhor é um Deus justo, fiel e verdadeiro. Opera, Senhor, sobre cada vida, Senhor, cada missionário, cada obreiro, cada irmã, cada irmão, ó Deus, que possa usar de uma maneira toda especial, ó Senhor, a virtude do Teu Espírito sobre cada um, para trazer a Tua vontade, o Teu reino sobre esta terra. Usa, Senhor, os Teus filhos, usa, Senhor, desde a criança ao ancião, ó Pai, para a glória do Teu nome. Arecato e xarabacai, oh Deus, que toda opressão venha cair por terra, que toda ação do maligno contra os Teus filhos, contra as famílias, oh Deus eterno, oh Deus, que Tu possa, Senhor, destruir as fortalezas e todo impedimento contrário à Tua obra venha cair por terra e o Teu nome seja glorificado. Almas, Senhor, para o Teu reino, vidas sendo transformadas e Teu nome sendo glorificado, nós Te pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor, bendito é o Teu nome. Vou sentar. Bom, esse é o único, digamos assim, é o único trabalho que não tem limite de idade, né? Se você tem um ano que já pode entregar um folheto, pode trabalhar. Se tem 100 anos, você pode fazer a obra do Senhor. Não tem limite, não existe aposentadoria para o servo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos chamar a irmã Patrícia, que estará trazendo o louvor da harpa.
E logo após ela estará orando por salvação de almas. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa harpa. Vamos louvar bem bonito para Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. O nosso louvor, a nossa adoração. 193 a nossa harpa que estamos. Glória a Jesus. Minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica.
Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. Que almas continuem sendo alcançadas pelas mãos do nosso Senhor. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, em nome de Jesus. Estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, continuando, clamando, orando, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, a Tua igreja está presente diante da Tua presença, Pai, para clamar, Senhor, a favor das vidas, Senhor, das almas, Senhor. Ai, arramassai, arramassai. Sabemos que temos vivido dias trabalhosos, Senhor, mas que nada impede de clamarmos, Senhor, de buscar a Ti, Senhor, a favor das vidas, Senhor, porque muitos estão sabendo, acordados, Senhor. Pai, liberta, Jesus, arrebenta os sacrilhões, Senhor, aonde tem pedido essas vidas, alcança como sorte, Pai, em nome de Jesus, Senhor, arrebenta as cadeias nesta hora, Jesus. Senhor, Tu dá autoridade e poder para a Tua igreja na terra, Senhor, e Tu peleja por cada um neste momento. Cremos no Teu agir, Senhor, entre os nossos, Senhor, as nossas parentelas, os nossos parentes, as nossas famílias, Jesus, aqueles que estão em volta deste lugar, que Tu seja um projeto chamado bonito, lindo, escrito por Ti, Senhor, aqueles que estão afastados de Ti, vai, alcança, arranca das mãos das trevas, Senhor, nessa hora. Ramanaia, Rabassurianta, Ramaia, Ramaia, Rabassai, Icanamaia, Rabassúbia, Rabassunda, Ramaga, Rabassaia. Jesus, trabalha nos corações, Senhor, o Teu Espírito que convence o pecador, Senhor. A Tua igreja clama, que a Tua igreja ora e confia no Teu agir, Senhor, com perseverança diante da Tua face. Muito obrigado, Senhor. Jesus, muito obrigado, Senhor, no Teu agir, meu Deus, que é lindo e maravilhoso. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ouvir o louvor pela nossa irmã. Perdão, já estava bem. A irmã Elisângela, filha brasileira, estava lá no introdutório. E logo após a irmã estará orando por saúde. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Vamos ter uma palavra que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Bendito Deus. Coisa boa poder chegar na casa do Pai, sentir a Sua presença. Glória a Jesus. Capítulo de número 8, irmãos. A partir do verso 1. Deus, bendito e glorioso. Glória a Deus. Faz alguns dias que essa palavra está no meu coração e eu tinha perdido a escala. Essa semana eu fui olhar e vai, vamos escala. Eu creio que era para hoje. Romanos 8 nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e não
andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Até aqui, irmãos. Deus tem falado muito com o meu coração e que eu tenho lembrado muito do início da minha conversão. E eu lembro-me que na minha adolescência, muitos anos atrás, a gente olhava lá no interior os crentes, eu olhava com o olhar do mundo, e eu questionava como poderiam viver dentro de uma igreja, vivendo debaixo de um jugo, que esta era a minha visão, e eu creio que nós, por estarmos em um culto missionário, eu creio que nós precisamos de vez em quando, irmãos, pensar nisso como é a visão de quem está fora, quem não conseguiu alcançar de Deus a revelação de estar dentro na presença do Senhor. Esta guerra da carne contra o Espírito é constante, é diária, todos nós sabemos disso. Só que a pessoa que está lá fora, que não teve esse encontro com Jesus, não teve essa revelação do que é estar em Espírito, não teve este encontro real de entender que a partir do momento que nós estamos em Cristo Jesus, não há condenação para nós. É diferente do que se pensa, que o escravo, eles têm, eu tinha, e ser crente era uma escravidão. Porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Isso é ser escravo. Ah, eles estão numa igreja, eles seguem um Deus, Deus é paz, Deus é amor, mas eles não podem fazer as coisas que o mundo gostaria de fazer, o que a carne gostaria de fazer. Mas aqui o apóstolo Paulo nos deixa bem claro que é diferente, é o contrário disso. Nós somos livres. Aquele que está em Cristo Jesus é livre. O ser livre é que ele não comete as coisas. Porque nós somos livres é que nós estamos na igreja. Porque nós somos livres é que nós louvamos a Deus. Porque somos livres é que oramos a Deus. Porque somos livres é que buscamos todo dia o aperfeiçoamento daquilo que Deus tem para cada um de nós. É muito antagônico, muito diferente do que o mundo pensa. Muitos olham para nós evangelizando aí nos sábados. Quantos olham e dizem, quem sabe, eu até gostaria de estar lá, mas eu vou ter que me abster de tantas coisas. Vou ter que ser escrava do que a Bíblia diz. Não conseguem entender a liberdade que é ser escravo. Então, o que diz aqui a Bíblia para nós. Vamos orar a Deus, irmãos. Estarei incumbido aqui de orar por saúde. Junto eu gostaria de orar mais uma vez, para que Deus alcance almas, não me descumprindo o que me foi dito, mas que através de saúde, porque muitas vezes é preciso a pessoa entrar no leito de enfermidade, para compreender que precisa de Deus na vida. Eu tenho pessoas muito próximas de mim, que eu vejo que cada vez que a coisa aperta é na área da saúde. Aí lembro da existência de Deus, o quanto é necessário termos Deus. Querido Deus, amado Santo, o apóstolo Paulo nos deixa muito claro, Senhor, que para aquele que está em Cristo Jesus não há condenação. E porque somos livres, Senhor, não somos mais escravos do pecado. O mundo não consegue compreender, assim como cada um de nós, até o dia que foi descortinado isso para nós. Nós não conseguimos compreender que estar na Tua presença, servir ao Senhor, entender o plano de salvação a qual o Teu Espírito revelou. Isso é uma atitude de liberdade. É uma questão, Senhor, de liberdade espiritual, liberdade de vida. Somos livres para fazer o que quisermos daquilo que somos. Somos porque o Teu Espírito nos revelou, porque a Tua graça está sobre a nossa vida, Pai. O inimigo tem colocado isso no coração de muitos que acham que aquele que serve ao Senhor é escravo, mas não. Eles é que estão escravizados no pecado, escravos daquilo que a carne tem vontade de fazer, escravos, Senhor, de tantas coisas que estão levando cada vez mais para um caminho torto, um caminho errado, um caminho de perdição, aonde levarão sim para o inferno, a qual isso o inimigo quer. Deus, oramos aqui, Senhor, como sempre temos orado e clamado para que haja salvação
vidas estão enfermas, quantas pessoas são enfermas, são fruto daquilo que cometem, de erros, de atitudes, até mesmo em questões alimentares, em uma maneira de viver, e ali vão traindo para si doenças, enfermidades. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que tu venha entrar com providência, Senhor, alcançando estas vidas com saúde. Senhor, alcança nos hospitais, levanta pessoas de mundo estas situações, para que compreendam que é preciso, é necessário buscar a tua vontade, entregar o seu coração para ti, Senhor, para ser desvencilhado destas tantas enfermidades. Quantos dos nossos familiares vivem em enfermidades, todos os dias dependentes de medicação e não conseguem, Senhor, de certa forma são escravos de uma medicação e não conseguem entregar o coração para ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu faço este pedido a ti nesta hora, Senhor. Salva vidas através de saúde. Cura, Senhor, mostrando que tu és maior do que qualquer enfermidade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Podeis assentar aqui. Vamos ouvir o próximo áudio para louvar o Senhor. Aleluia. 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 Som. Deus, amado Senhor, te adoramos, meu Jesus. Aleluia. Saúde e música para o Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Grande Deus poderoso. Santo, Santo, Santo. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida ao teu altar. Hoje eu vou renascer para sempre, vou ressuscitar no meu Senhor. Deus eterno. Glória a Deus. Esse é o preço que eu tenho que pagar. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor. Eu sei em mim. Aleluia. Quem quiser levar, pode levar. Senhor de tua mão, ateste apenas o meu coração. Deus Ele me curou.
nome do Senhor. Amém? Vamos chamar a irmã Silvana, que estará trazendo a palavra da oferta, logo após a irmã Débora. E também fazendo uma oração. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor, né? Amém. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6, versículo 6. Versículo 6 e capítulo 32. 33. Amém? Acharam? Acho que eu não falei errado. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E também como em Mateus também, continuando, 25, do 20 até o 22. 25, do 20 até o 22, amém? Que fala assim: então aproximou-se os que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos. Talento que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Aqui está falando a parábola do 10 talentos, e o outro está falando que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus. Glória. As duas coisas têm a ver, porque quando nós ofertamos para que a obra de Deus aconteça. E isso nós estamos buscando as coisas do céu, Quando nós ofertamos, é como se nós estivéssemos levando o reino de Deus a outra pessoa, com as nossas ofertas. Quando nós louvamos também, a mesma coisa. Nós estamos louvando e ao mesmo tempo que nós estamos louvando, nós estamos o quê? Nós estamos falando das coisas do céu para aquela pessoa que não conhece. E quando o Senhor, aquele servo, deu para cada um a sua quantia, e 2 tiveram como é que se diz, aquela convicção da importância e também daquela responsabilidade que o Senhor estava colocando na mão deles. Eles pegaram aquilo como algo assim tão precioso e cuidaram. E o que eles quiseram fazer para agradar o seu Senhor, multiplicar. Já o outro que ganhou 1, olhou assim, isso aqui não tem importância, só me deu 1, então não vale nada. Mas ele sabe a capacidade de cada um ali. Então, Deus dá aquilo para nós conforme a nossa capacidade. Se Deus me dá, como se diz, me capacita só para cantar, é porque Ele sabe a minha capacidade. Se Ele me capacita para mim trazer a palavra, porque Ele sabe a minha capacidade. Então, eu não posso querer dizer assim, o Senhor me dá capacidade para algo, mas eu quero aquilo que o outro irmão tem. Então, eu tô desmerecendo o que o Senhor deu para mim. Foi o que o servo infiel fez.
Ele viu assim, só um talento, por que os outros pegaram mais e eu menos? Mas se ele fosse fiel ao seu dono e ele tivesse tido a mesma revelação que aqueles outros tiveram, ele tinha cuidado daquele um tinha se multiplicado em 2. Essa é a diferença. E quando fala buscar primeiro o reino dos céus, as nossas ofertas, ela simboliza isso. Como é que um irmão vai para um outro país se nós não ofertar? Como é que nós vamos falar do amor de Deus como é que eu vou falar algo de Deus para alguém se eu não busco? Então a gente tem que buscar. Então, quando ele fala aqui que buscar primeiro o reino de Deus, isso aqui também está incluído. Isso daqui é uma das, da lei de Deus. Trazer o que você ganha, o que o Senhor te dá, trazendo uma parte para Ele. Não é que é para Ele, é para a obra dele continuar, para chegar em outros lugares. Então, se nós conseguirmos, como é que se diz, dar valor naquele pouquinho que ele dá para nós, isso significa que cada vez mais ele vai multiplicar a responsabilidade de algo na nossa vida. Porque Deus não pode dar algo grande se você não aprendeu a ter responsabilidade com um pouco. Então Deus só dá aquilo conforme a capacidade. É por isso que tem a ajuda na nossa vida. A ajuda é para ser o que é contada e para nos aprimorar para outra coisa que o Senhor quer dar. Se Deus dá uma luta, permite, e a gente fica naquela luta, como é que Ele vai dar outra? Né? Não tem como dar. E como é que tu vai contar para alguém algo maravilhoso de Deus lá do céu se tu não viveu? É por isso que é estranho falar das coisas de Deus com uma pessoa que não conhece. Como é que eu prefiro sofrer para depois sorrir? Como é que é mais importante primeiro eu passar pela ajuda para depois eu sorrir? É porque Deus, Ele capacita nisso. É um pouco, é tipo assim, se é importante eu todo dia acordar para ir buscar o meu pão de cada dia, mas o Senhor quer saber se eu tenho capacidade de abrir mão do pouco que eu tenho para a obra dele. Mas eu só vou abrir mão só quando eu tiver muito. Aí que ele está falando que não. A gente tem que ser fiel, começando pelo pouco, não pelo muito, é pelo pouco. Glória a Jesus. Então aqueles dois que ganharam mais, com certeza eles já tinham passado por outra experiência para aquele senhor ter dado aquela quantia grande para ele. E o que ganhou menos, ele também deve ter passado pela mesma experiência, mas não deu o valor devido para os outros. Então ele disse assim, eu vou fazer mais um teste, vamos ver se vai ser fiel. E não foi. E é assim conosco. Às vezes a gente diz assim, poxa, mas eu ganhei só R$2 hoje, vou ter que tirar a oferta de R$2 para o Senhor. Ou então, tipo, hoje eu estou muito cansada, eu estou escalada para fazer tal coisa lá na igreja. Mas não é importante isso. O importante é o que o fulano vai fazer, o fulano vai pregar o fulano. Mas, peraí. Quem conhece a minha fraqueza? É o irmão ou é Deus? É isso que a gente não dá importância. Então, as nossas ofertas não é só o financeiro. Primeiro começa pela parte espiritual. A minha oferta espiritual, eu estou sendo fiel um pouco com Deus, ou eu estou sendo infiel? E a minha parte financeira, se eu estou sendo fiel espiritualmente, com certeza eu vou ser fiel no financeiro também. Porque uma coisa puxa a outra. Eu não posso ser fiel só no financeiro e no espiritual eu relaxar. É como se eu pegasse a minha oferta e jogasse lá fora. Trabalhei o dia todo e jogasse ali na rua. O vento nem leva. Não tem importância. Isso Deus fala comigo muito forte. Do jeito que
tipo, tem cuidado de todo mês dali, Oh, Jesus. também trabalha na parte espiritual. Dito Deus. Trabalha de dentro para depois fluir lá fora. Amém? Glória a Eu não sei se os irmãos entenderam, mas o puxão de orelha foi para mim também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui essa igreja está, Senhor, Ó, presente. Pai querido, Pai amado. Mais uma vez, tu tens, Senhor, chamado a nossa atenção, Senhor, para a tua obra. Mais uma vez, tu tens abrido os nossos olhos, nossos ouvidos para as coisas do céu, Senhor. Que nós venhamos ter essa convicção, Senhor, dentro de nós. E que nós não venhamos ser fiéis, Senhor, só quando nós tivermos muito, mas no pouco, em Cuida das tudo, finanças deixadas Senhor. servo da tua igreja. Sendo, Senhor, no nosso dia, Senhor, sendo à noite, quando nós formos deitar, Senhor, não esquecer de Abre Ti, porta, Senhor, Senhor. em nenhum momento da nossa vida, Deus. Abençoa a nossa vida, Senhor, a nossa vida espiritual, Senhor, que é a mais Possam ajudar na importante. tua obra. E depois, Senhor, a vida financeira, Senhor, que os nossos dias e as nossas ofertas sejam, Senhor, pura diante de Ti. Que nós não venhamos ser que nem aqueles inimigos que deram daquilo que não era importante para eles, Deus. Nossa pregação. Mas que nós venhamos ser que nem aquela viúva, Senhor, que deu tudo que tinha, Senhor. Mas esse tudo que ela tinha, ela deu de coração para Ti, Senhor. E ela foi grande diante de Ti, Senhor, grande diante dos Teus olhos, Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão, Senhor, ajudando a Tua obra, Deus. Abençoa a parte espiritual, a parte financeira, Deus. Não deixe que o pão de cada dia vá falso sobre a tua mesa, Deus. Contempla, Senhor, a tua igreja, Senhor. Para que assim, Senhor, o teu nome chegue a mais lugares. E nós venhamos contribuir com o nosso povo, Senhor, com a tua obra. Mas que a tua palavra não deixa de ser, Senhor, pregada aonde é preciso, Deus. E capacita, Deus, os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Ó, vamos ouvir a irmã Débora aqui para louvar o Senhor. Amém? Todos assim. Como é que a igreja está para o Senhor? Ele
parte administrativa para o nosso pastor. E logo após o irmão Paulo Gilberto, o pastor estará orando por ele. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ontem Deus aprove de estarmos lá em Goiânia e Deus abriu as portas, né? Deu tudo certo, o irmão Paulo conseguiu levar o irmão José, o irmão Natal, participaram do culto, descendo então e já que o irmão Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Senhor Jesus, uma vez mais, Senhor, entramos em Tua presença em oração, Senhor, intercedendo nessa vez, nesse momento, para que a Tua palavra possa achar morada em nossos corações, Senhor, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz através da ministração do Teu servo, que é o irmão Paulo Gilberto, e tudo quanto o Senhor já tem colocado em seu coração, Senhor. Opera, Senhor, nesses momentos, porque a Tua palavra é viva e eficaz, poderosa, Senhor, para destruir fortalezas, Pai. Abençoa, Senhor, a ministração do Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e somos gratos a Ti. Amém, Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Dando continuidade ao que o pastor falou aqui, os irmãos podem se dar. Ontem Deus falou, né? Quando Deus fala, a gente não retruca muito, mas eu fui meio assim, né? Meio, não retruca nada, né? Mas eu fui meio assim, porque eles são idosos e cansam, e a gente, né, estava muito em cima, e nós conversando com eles, nós falamos que a gente ia conhecer Goiânia, falamos desses termos, assim, a gente ia conhecer Goiânia, e eram 2 horas já. Mais 2 lá, 13, chegava a 5, não dava para conhecer. Goiânia a gente demora um mês para conhecer a cidade toda. E eu fiquei assim, né? E não que a gente tivesse falado algo errado, porque às vezes a gente passa por uma cidade e depois quando ele voltou, ele disse assim, qual é o nome daquela cidadezinha? Hoje ele estava me perguntando, aquelas vilinhas. Eu falei, não, aquilo não é vila, aquilo é um município, Abadiânia, Alexânia. Quer dizer, na cabeça dele ele pode estar... Ele tem uma ideia de que conheceu aqui, né? Glórias a Deus por isso, né? Nós conhecemos as cidades quando nós passamos, nós ficamos em registro e ele estava preocupado, aquela cidade ali em São Paulo, é tão longe, né? E eu nem comentei com a irmã Elisângela essa questão da gente não conseguir chegar a tempo e não cumprir o que nós tínhamos dito para ele, mas Deus é maravilhoso, nós chegamos lá, acho que menos de 5 horas, né? 5 horas, aí nós entramos, fomos direto a Goiânia, passeamos lá, fomos na Praça da Bíblia, que a gente deve pedir a Deus que melhore aquela Praça da Bíblia, porque nós não achamos nada mal cuidada, cheia de barzinho em volta, né? Se é que nós estávamos ali, não sei se podia ter errado. Aí passamos lá pelos prédios públicos, tal, passamos por aquele local que nós havíamos parado lá para lanchar, onde tinha os dinossauros ali, no pátio de uma escola, né? Aí fomos no Parque Companion. Aí lá é muito bonito, tem um lago no meio, vários prédios bonitos, e eles ficaram admirados, nós também admirados, com a altura dos prédios e a construção de Goiânia, né? Eu já fui a Goiânia há muito tempo, antes de 2000 eu ia muito lá, eu tinha uns amigos e tenho uns amigos lá, Goiânia e Itumbiara, e está maravilhosa a cidade, uma capital assim que está deslanchando, despontando na economia e tudo no desenvolvimento. E eles, na volta, disseram, como gostaram do passeio. E assim, eles chegaram lá para as irmãs. Tem uma senhora, a irmã Ireni, do irmão Tadeu, presbítero Tadeu, que ela é lá da cidade deles, de Caçapava, assim. E eles ficaram conversando, o irmão Tadeu, São Gabriel, que é a terra do irmão Tadeu, bem pertinho de Caçapava. E com certeza Deus trabalhou ali, o Espírito Santo trabalhou, porque hoje eles disseram um não tão assim tristinho, que eu acho que eles queriam ir, se a gente insistisse eles vinham. Aí eu falei, hoje eu vou de prata, todo prateado lá para a senhora, e ela disse assim, é extra esse
só falo porque ele está aqui. Se ele não tivesse, eu não ia chamar por trás. Aí eu falei que eu tenho uma gravata dourada, né? Então quinta-feira eu vou dourado. Estou de ouro. Para eles irem. Como se fosse adiantar alguma coisa. Mas glórias a Deus por isso. Ah, que satisfação. A gente fica sempre lutando, né? Fica com uma luta interior, assim, por causa dos parentes da gente que não estão sendo alcançados, ainda não são alcançados. A palavra hoje que eu vou ler é justamente sobre a fé, né? Que a fé, através da fé que a gente alcança essas promessas de Deus, né? Só através da fé. E a gente vendo como é difícil, né, a gente alcançar a fé. Né? Por isso que ele foi falado, Jesus falou que o tamanho de um grão de mostarda. O senhor já viu o grão de mostarda? É menor que o coentro, né? Porque lá nos dízimos dos fariseus, que dizima o coentro, o endro, e não esquece as coisas maiores, né? Mas glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 32 em diante. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe hoje, que essa palavra de hoje fala no nosso coração. Glória a Jesus. Sempre fala, a gente sabe que sempre fala, mas que está de mais fundo, que está relacionado com a fé. Às vezes a gente fica se perguntando, mas é que eu estou nesse rol? Eu estou nessa relação, né, de pessoas que têm fé. Mas, irmãos, versículo 32. Lembrai-vos, os irmãos acharam, né? Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora expostos como em um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o 37 diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. Glórias a Deus. Aí o 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Jesus. Irmãos, essa passagem aqui em Hebreus, né, o apóstolo Paulo possivelmente esteja falando, na minha Bíblia, que diz que é um apelo para o passado. E a recompensa não tarda. Um apelo para o passado, o quê? Porque ele se reporta aqui em todos os capítulos a coisas que aconteceram com eles, para que eles não esqueçam. E coisas que aconteceram com outros apóstolos e outros servos de Deus, né, no Antigo Testamento também, para que servisse de exemplo para eles, para que eles levassem bem alto a palavra de Deus. Né? Então, quando ele diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Quando depois de iluminado? Porque quem não é iluminado, quem não entra para dentro da palavra de Deus, não se considera santificado ou salvo, não sofre tribulação. A tribulação no meio do mundo, ela não desassossega muitas pessoas, né? Não que as pessoas tenham alento, que acham que isso vai passar, mas elas não estão se importando muito com as coisas ruins, às vezes, que acontecem com ele. Um ladrão, ele não está se importando se prende ele, depois vão soltar e ele vai roubar de novo. Um bandido não está se preocupando se prende ele porque ele matou alguém, depois ele vai matar outro. E assim por diante. Um pecador, um adulto, ele não se está preocupando se depois que ele pratica esse pecado, ele está pensando: que pecado horroroso. Não, ele vai fazer outro depois. Ele não sofre
tribulação. Ele não sofre tribulação, né? Ele não sofre grande luta. Pode ser, né, que sofra uma coisinha, né? Lógico, uma pessoa presa na cadeia, uma pessoa presa porque matou alguém, deve ter um sofrimento lá, mas não é um sofrimento daquele que está perdendo a salvação, é um sofrimento de alguém que perdeu uma liberdade temporária, porque a salvação é eterna. Quem perde a salvação perde a vida eterna. Amém, irmãos? Ora expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes. Ora, expostos como em espetáculos de opróbrio é injúria, né? É afronta, é infamia, é desonra, né? Eles sofriam, passavam por isso. Eles só passavam por acusações quando se dedicavam após, né, principalmente após a vinda de Cristo, eles eram perseguidos, porque os hebreus não concordavam com o cristianismo, não consideraram Jesus o rei dos judeus. Então eles eram perseguidos, eles eram injuriados. E aqui o apóstolo Paulo fala: ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, coparticipantes é aquela pessoa que participa juntamente com aqueles que foram tratados iguais a eles, que sofreram luta, tribulações, opróbrio, perseguições, injúria. E não é só daqui do Novo Testamento, é de lá, de Abraão, Isaac, Jacó, Jó. Olha a perseguição que Jó sofreu. Moisés, né? Mas eles foram ferrenhos, né? Começa com fé. Irmãos, então, eles tornaram coparticipantes. E Paulo, que escreve isso, ele teve no passado algo muito relevante assim na vida espiritual dele, que foi ele assistiu à morte de Estevão. Então ele coparticipou desse opróbrio, dessa tribulação que a gente sabe que Estevão não sofreu, né? Nós sabemos, mas Paulo não sabia na hora. Né? E Deus estava tirando todas as dores dele. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. E depois isso aqui fala o seguinte: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste a alegria, o espólio de vossos bens. Pessoal, espólio é herança. Espólio dos vossos bens. Qual foi o bem que Paulo recebeu de Estevão? Qual foi a herança que Paulo recebeu de Estevão? Qual foi o espólio que Paulo recebeu de Estevão? Né? A fé que ele tinha. Ele morreu agradecendo a Deus, pedindo que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele. Então, né, é apelo para o passado. Né? Nós temos que apelar pelo passado. Quantas pessoas passaram pelas nossas vidas, né? Servos de Deus que passaram. Nós conhecemos, eu conheci o pastor Otávio, o pastor João Ferreira, que era da antiga Assembleia, né? O pastor Ulisses, né? O pastor Guaracina, né? O pastor Guaracina da sede, o pastor Edir Pereira Henriques, foi o primeiro pastor do meu pai, é o pastor Jair Pereira Henriques, que eram pessoas assim que viviam a vida para Deus. Senhor, né? Então isso aí, eles também sofriam. O que a irmã Elisângela falou aqui, que quando ela olhava lá as pessoas lá em Caçapava, e ela dizia: como é que essas pessoas podem estar perdendo parte da vida? Não vão num baile, não vão numa festa, não vão numa praia. E aquilo era opróbio para eles. E lá em Bagé, eu me lembro que tinha os Aleluia, uma família toda que chamavam de os Aleluia. E quando eles passavam lá nos bares, as pessoas gritavam Aleluia, Aleluia para eles. Só para zombar, né? Para zombar. Então, essas pessoas a gente se lembra, né? Que o passado delas serve de exemplo para nós, né? O passado delas pode nos edificar, né? Com certeza o irmão Aldo está se lembrando de alguém, né, irmão Aldo? Quanto tempo, né, a gente ficou fora,
e as pessoas estavam lá de joelho orando pela gente, né? E quantas pessoas que oraram por a gente já se foram, né? E isso é a herança que eles deixaram para nós, a gente se lembrar que eles oravam, se lembrar que eles liam a palavra de Deus, né? Glórias a Deus. Ó Jesus. Deus eterno. Ó, sendo ciência de possuirdes vós mesmo o patrimônio. Então, todas essas pessoas que nós nos lembramos, algumas pessoas vão se lembrar de nós. Que maravilhoso, né? Nós também seremos, nós temos esse patrimônio e possivelmente quando a gente se for, ou mesmo que não seja isso, mas que a gente vá para outra cidade, as pessoas vão se lembrar, o irmão Mauro, como ele orava, como ele louvava o Senhor, a irmã Silvana, como ela trazia a palavra bonita, a irmã Ilioná, a irmã Elisângela, a irmã Patrícia, as orações da Sarinha e do Mateuzinho, né? A capacidade do nosso pastor, né, de conduzir o rebanho. Olha o louvor da irmã Débora, né? Porque não obrigatoriamente precisa ser num passado remoto, pode ser num passado bem presente aqui, bem remoto não, né? Bem próximo. Olha como ele é bom em português. Um passado bem próximo. Passado próximo. Mas tá bom, é isso aí. Não abandoneis, portanto, vossa confiança. Irmãos, confiança é um atributo da área efetiva. A confiança a gente desenvolve. Tem gente que é mais confiante, tem gente que é menos confiante. Tem gente que confia em carros e cavalos. Tem gente que confia em carros e cavalos, tem gente que confia no apartamento, tem gente que confia no dinheiro, tem gente que confia nos bens, na fazenda, né? Mas tem gente que confia em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, no Pai, no Senhor. Né? Então é maravilhoso quando a gente não confia nessas coisas e confia nas mais importantes. Por quê? Ela tem grande galardão. A confiança tem grande galardão. A confiança no quê? Na palavra de Deus. Eu tenho que confiar que Jesus morreu na cruz. Eu tenho que confiar na fé de Abraão. Eu tenho que confiar na capacidade de Moisés, na fé de Moisés. Eu tenho que confiar na coragem de Josué. Eu acho que ele não tinha, porque Moisés falou várias vezes para ele. Falou várias vezes para ele, seja forte. E quem de circunstância acharia que Josué, né, um jovem de 60 anos, naquela época, 60 era mais ou menos que ele tinha, né? Naquele tempo, de 60 anos era jovem, né? Porque o pessoal chegava a 120, os primeiros da que morreram, saíram com 50, 60, chegaram a 90, 100. Mas ele, com certeza, o Senhor sabia que ele era um ser humano e que ele não tinha a coragem que as pessoas que estavam em volta dele buscavam. Porque ele ia precisar de muita coragem. Ele lutou com vários povos, né? O povo de Deus lutou com vários povos antes da travessia do Rio Jordão. E quando chega a hora dele atravessar, o Senhor fala 3 vezes para ele: seja forte, coragem. Quem sabe ele pensava assim, mas tem um Caleb aí fortando, então. Porque quando chamaram os 12 sacerdotes, os 12 jovens lá, né? Os sacerdotes eram príncipes, os 12 príncipes, tem uma tradução que fala, eles eram de belo porte. Então eles eram escolhidos porque eles eram fortes, bonitos e tal. E quando foram lá, só 2 voltou falando a verdade. Só 2 tinham fé. Por causa disso, 40 anos. Mas a gente observa que nós temos que atender esse mando do Senhor. Quando ele disser assim, ó, seja forte, minha serva Patrícia. A gente não pode relutar. A gente tem que dizer, se Deus está me falando isso, eu sou fraco. Nós somos fracos. Se a gente se comparar e pensar nos homens, né, da Bíblia, os homens de Deus, os servos de Deus na Bíblia,
Nós temos que correr atrás da marca, como se diz. Deus eterno. Temos que buscar. Deus Amém? glórias. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. É santo, aleluia. Então, irmãos, a confiança, que é um atributo que nós desenvolvemos, nos dará ou nos proporcionará termos grande galardão. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo fala, dá a entender para Timóteo, que o grande galardão era salvar almas, trazer almas para o reino do Senhor na terra. E era, e é também. Mas a gente desenvolver alguns atributos, né, de perseverança, de confiança, de amor a Deus e principalmente a fé, né, nós nos aproximamos da nossa santificação e da nossa salvação. Glória a Jesus. Amém? Esse é o objetivo nosso e com certeza de Deus, né? Porque Deus é tão bondoso que sempre que nós saímos dos caminhos, Ele nos dá um plano alternativo. Se assim não for, né, não aconteceria isso. E o perdão é interminável de Deus. Eu até, não sei se foi com o pastor que eu falei que o 7 vezes 70 de Jesus, né, foi um número para como dizer assim, não tem conta mais, 7 vezes 70. Né? 7, 70, o próximo seria 700 e o próximo 7.000. Né? Porque aquela história do pastor Sócio, que eu sempre gosto de contar, que diz assim, o rapaz levantou e perguntou, pastor, Deus é bom ou é ruim? Ele só se virou assim e falou, Deus é justo. E não quis mais assunto com ele. Porque às vezes as pessoas ficam perguntando coisas que eles querem que a gente troque o tio da palavra, troque a vírgula, troque a letra, troque a palavra. Né? E Jesus chega para nós, 7 vezes 70. Mas a gente sabe que são infinitas. Né? Mas perseverança, para que havendo feito, com efeito, tendes necessidade de 36. Tendes necessidade de perseverança, outro atributo da área afetiva. As pessoas falam suportes morais, mas esses são atributos que a gente desenvolve afetivamente, na nossa mente. Né? Os irmãos já entenderam, muitas vezes nós falamos nessas palavras. Para que havendo feito a vontade de Deus, perseverar é persistir, insistir, ter insistência. Eu não vou sair disso, é ter firmeza. Perseverar é pé na rocha. Perseverar é pé na rocha. Né? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ser firme, para que eu possa fazer a vontade de Deus. E se eu fizer a vontade de Deus, eu alcanço a promessa. Glórias a Deus. A promessa é a salvação. Glórias a Deus por isso. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ainda Glória a Jesus. Irmã Silvana, ainda dentro de pouco tempo, já fazem 2023 anos. Glória a Jesus. Aqui, o povo hebreu devia pensar, está perto. Jesus havia subido aos céus há pouco tempo. Alô? Tinha ressuscitado, subido aos céus, e eles pensavam, vai voltar ligeiro. Né? Mas Deus é atemporal. Né? O tempo de Deus é indeterminado, é de eternidade em eternidade. E a gente não entende isso. Né? Isso aqui para Deus pode ser um ano, um mês, um dia, esse tempo todo que nós estamos esperando. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, aqui ele diz, vai sofrer perseguição, vai sofrer tribulação, vai ser injuriado, vai ser, vamos dizer, afrontado, né? Vai ser humilhado, mas de qualquer forma, né? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele tiver fé,
ele viverá espiritualmente. Amém, irmãos? Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Compraz é a vontade. Se ele retroceder, se por acaso ele não conseguir fazer nada disso, nele não se compraz a minha alma. Então, se ele não obedecer à palavra de Deus, ele sai do plano ideal de Deus. Nós sabemos isso. Se nós não obedecemos à palavra de Deus, nós saímos do plano ideal de Deus. Deus quer isso? Não quer. Mas por que ele nos permite fazer isso? Por causa do nosso livre arbítrio. Meu Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós, porém, não somos do que retrocedemos para a perdição. Aqui Paulo está dizendo para ele, para os apóstolos e para o povo hebreu, né, que os que saíram da lei e entraram para o cristianismo, para a nova palavra de vida, né, ele diz que já chama de nós não somos daqueles que retrocedem. Ele está dando uma palavra assim de força, de autoajuda, né? Irmã Débora falou sobre autoajuda. Como é que eram aquelas pessoas? Os coach. Paulo era apóstolo. Glórias a Deus. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Glórias a Jesus. Deus. Então, irmãos, a fé conserva a nossa alma, né? E se nós temos fé, nós sabemos que nós estamos sempre juntos de Deus. Glória a Jesus. A nossa perda da fé, que a gente tem que estar, como difícil, a gente tem que estar todo dia, né? Pensando em Deus, para que a gente não discuta, não brigue, não se exalte, que não seja humilhado, que ninguém fale mal da gente. Mas a gente tem que se cuidar, como diz o gaúcho, por todos os costados. Todos os costados é frente, lado, direita, esquerda. Tem que estar se cuidando por todos os costados, porque o inimigo é tentador. Ele não descansa, como o pastor falou, ele não tira férias, não tira abono, ele não tem licença, prêmio, assiduidade, apesar dele ser assíduo, ele não tem LPA, né? Licença, prêmio, assiduidade. Se oferecer para Satanás, não, isso aí eu não quero. Eu quero tratar com esse povo na perseguição, quero tentar. Deus é Irmãos, bom. a gente sabe que Deus, Jesus. tudo que a gente alcança na vida espiritual é baseado na palavra de Deus. Né? A palavra de Deus é um dos tripé da santificação. Né? A palavra de Deus, nós temos um ditado, e a palavra de Deus nos dá a entender, e ela é, né, uma fonte inesgotável de sabedoria. Essa Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Mas, para quem? Que sabedoria? A gente vai se perguntar. Como assim, como diz os meninos? Como assim? Né? Tem pessoas, é difícil uma pessoa não ter uma Bíblia em casa, mas a maioria delas está fechada. Existem países que não é permitido ler a Bíblia. Então ela não é fonte de sabedoria para essas pessoas. A sabedoria deles não é divina. Não sei como é que vai ser no final, quando esse chefe, esse governante, esse governador, esse imperador, porque nos anos, né, esse rei, em diversos anos aconteceu isso. Nós acabamos de dizer que o tempo de Deus ele é temporal, né? Ele é de eternidade em eternidade. Então, em Roma, o que fizeram com os cristãos? Né? A palavra da sabedoria, a fonte de sabedoria não foi usada por eles. Né? Fonte inesgotável. Tem países que não é permitido nem entrar a Bíblia.
Tem países que quem lê a Bíblia é perseguido. Então, essa fonte inesgotável de sabedoria, ela é cerçada, não me lembro o termo certo. Ela é impedida, ela não é permitida que façam, que as pessoas busquem ela, né? Então, a gente observa que nós somos povos e pessoas e cristãos, graças a Deus, nós somos privilegiados. Deus é. Porque Deus permitiu e permite, há de permitir sempre, que nós possamos ter um local, um templo de adoração a Ele, ler uma palavra, podemos jejuar, podemos ler, podemos pregar, podemos cantar. Meu Deus. Né? Porque tem países que não fazem isso. Então lá, a Bíblia não é uma palavra de sabedoria para eles. A palavra de sabedoria deles é outra, né? Mas que está conduzindo eles para a perdição. Amém? A gente observa o seguinte, irmãos, que a Bíblia nos mostra também, nós já estudamos, né, pastor, o dom da sabedoria. Quem é que pode ter o dom da sabedoria? Quem é que pode saber alguma coisa sem aprender com alguém ou em algum lugar? A palavra de Deus é Deus falando conosco. Então eu só posso ter sabedoria, o dom da sabedoria da palavra de Deus, se eu ler a palavra de Deus. Se eu não ler a palavra de Deus, de onde é que eu vou tirar a sabedoria de Deus? O dom que Deus me deu. Mas o dom que Deus me deu foi depois que eu entendi a palavra, foi depois que eu li, foi depois que eu me dediquei, né? Eu tenho que fazer a minha parte. A palavra diz que eu tenho que buscar os dons, apesar de que Deus dá conforme apraz Ele. Glória a Jesus. Mas eu tenho que buscar. Se não o dom da sabedoria, eu tenho que ler a Bíblia para possuir esse dom da sabedoria. Na revista diz o seguinte: a bênção da sabedoria é a capacidade que Deus nos dá para bem viver, solucionando problemas, planejando um bom futuro e tomando decisões acertadas. Então, a bênção da sabedoria não é a sabedoria da pessoa que está fora da igreja, que está na corrupção, que está não sei onde. A bênção é de Deus. Da sabedoria é para pessoas que estão dentro da casa dele. Deus não vai estar desperdiçando bênçãos com pessoas que não aceitam Ele como o único e legítimo Salvador. Deus é misericordioso, é onipotente, onisciente, mas isto é uma condicionante. Para recebermos bênçãos, nós temos que estar debaixo da mão de Deus. E a mão de Deus está aqui. Gênesis, Apocalipse. Amém, irmãos? Nós vimos lá, né, irmão, pastor, que existe as fontes de sabedoria humana, né, as fontes de sabedoria humana, que é a terrena e a do alto. Nós tivemos já a terrena, né? E depois, graças a Deus, Deus escolheu e nos chamou para minha serva milionária. Tem a sabedoria terrena, agora eu quero te dar a sabedoria do alto. A sabedoria terrena diz lá na revista o seguinte, que ela pode não ser pura. Pode, não é que não seja pura. Porque a gente não pode dizer que um sábio do mundo secular não seja puro, a sabedoria dele. Quantos físicos, quantos biólogos descobriram, né? Vacinas, Pasteur, Sabin, Einstein, Linus Pauling, quais os outros, irmão? Marie Curie, química, né? Marie Curie, química. E outros cientistas, né? Lá no tempo da Grécia, né? Já tinham físicos, matemáticos, eles tinham pureza nessa sabedoria, mas não era voltada para as coisas de Deus. Então diz também que nem sempre é pacífica. Olha, agora vamos colocar como a sabedoria de alguns políticos não é pacífica, como a sabedoria de alguns governantes não é pacífica. Eles fazem cada vez mais briga, mais rusga, mais guerra, mais tumulto.
né? E diz também que ela tem dificuldade em perdoar. Sim, se a sabedoria não é divina, não é do alto, ele tem dificuldade. O homem comum, secular, né, do mundo, ele tem dificuldade para perdoar. É contenciosa e sem misericórdia, né? Hoje não está tendo misericórdia no Brasil com ninguém. Todo mundo que entra na frente da lei recebe o devido castigo, vamos dizer assim. Contenciosa é porque é o seguinte: contenciosa é porque faz contendas, né? O homem que não tem a sabedoria do alto, que tem a terrena, ele faz contenda, ele faz briga, ele faz discussão, ele inventa histórias para perseguir, para desmerecer a pessoa que ele que está em pauta para ir na discussão com ele. E é imparcial. Imparcial é aquele que faz tudo contra aquilo que é verdadeiro. Sabedoria do alto. A sabedoria do alto, primeiramente pura, depois... Isso aí está em Tiago 3,17. Alguém pode ler para mim? Deixa eu ver se eu não marquei aqui. A sabedoria do alto. Essa sim é importante. Pode, senhor. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Glórias a Deus. Então diz que ela é pura, depois pacífica, indulgente, né? Indulgente é aquela que tem disposição para perdoar. A pessoa tem indulgência, não, né? Era aquilo que as pessoas faziam, traziam para as igrejas, né? Como sacrifício para retirar os pecados. Então, desculpa, né? Tolera. Indulgente é uma pessoa que tolera, que desculpa. Misericórdia, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Né? Então, se é fingimento, sem fingimento lá, não fala que a terrena é com fingimento, mas se a nossa, do alto, é sem fingimento, a terrena também é com fingimento. Lá nós vimos o dom de interpretar a Bíblia, né? Essa lição lá fala também sobre o dom de interpretar a Bíblia. Interpretar a Bíblia. Qual é a possibilidade que eu tenho de interpretar a Bíblia sem ler a Bíblia? Zero. Eu só consigo interpretar um texto, né, irmã Débora, se eu ler o texto. Nas provas das escolas, assim, leia com atenção o texto abaixo e interprete o segundo parágrafo. Ou interprete o significado das palavras, tais, tais e tais, no primeiro, segundo e quarto parágrafo. Então a pessoa tem que ler com atenção. Então, para a gente ter o dom da interpretação da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia e interpretar. Quando nós começarmos a ler a Bíblia e interpretar, Deus vai ver que nós estamos abrindo a porta para o dom. Glória a Deus. Né? Porque a gente diz, conforme Deus, conforme apraz Deus. Mas, lógico que as características mentais da nossa alma, do nosso espírito, eles têm que estar em consonância com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Né? Se a pessoa tem voz bonita, toca um instrumento, ele já está na linha de partida, né? Está com os pés no taco da partida, da corrida ali, porque ele já sabe alguma coisa. Então, com certeza, entre eu e o irmão Áureo, o dom da música seria para o irmão Áureo, né? E nem eu posso querer que seja para mim, né? Porque ele já tem as habilidades e competências, né, que fala, né, desse assunto, desse métier, vamos dizer. O dom da palavra do conhecimento, outro assunto que fala lá, né? Isso tudo engrandece a nossa fé. O dom da palavra do conhecimento. Como é que eu vou ter o dom da palavra do conhecimento? Lendo a Bíblia também. Né? Para que eu possa, o conhecimento bíblico e o conhecimento secular. Mas dom é bíblico. Né? Nós temos o conhecimento secular e temos o conhecimento cristão. Secular nos ajuda, às vezes, em algum caso.
Algum caso ajuda. A gente vai falar alguma coisa lá e sabe sobre o local, e vai falar sobre o local que aconteceu o evento aqui bíblico, vai falar sobre alguma coisa que ouviu uma outra pregação, né? Lá sobre o Rio Jordão, o Rio Jordão nasce, vai falar alguma coisa. Isso é um conhecimento secular, né? Mas que às vezes nos favorece o entendimento e traz para o dom espiritual essa possibilidade. Mas isso aí a gente está fazendo uma injunção, porque Deus pode, lógico, né? Como é que se diz? Preparar não, mas colocar em qualquer um de nós um dom que nós mesmos não imaginaríamos que poderíamos ter. Pode nos instrumentalizar para um dom que nós nem imaginávamos, irmãos. Um dia o irmão Mário disse: mas como é fácil pregar? Porque Deus falou para ele. Não que seja fácil pregar, mas Deus botou na cabeça da irmã Silvana, da irmã Leonardo, da irmã Elisângela, que é fácil pregar. Por quê? Porque ela quer dar esse dom para nós. Deus é facilitador. Deus não põe obstáculo, não põe impedimento. Ele diz assim: eu vou limpar o teu caminho, eu vou aplainar o teu caminho. O nosso caminho espiritual, ele vai aplainar também. Glória não é só o meu caminho aí fora na minha vida. Amém? Então, irmãos, a gente sabe que os dons espirituais estão diretamente ligados à oração, ao jejum e à leitura da palavra. Glória a Deus. Eu nem saberia que existia ou que existiria o dom da sabedoria se eu não tivesse ouvido a palavra ou Deus não tivesse falado comigo através de uma leitura da palavra. Porque na leitura da palavra Deus fala conosco, na oração nós falamos com Deus. Então tudo que é palavra é Deus falando para a gente. Mas isso aqui Deus está falando lá com os hebreus, lá com Isaías, mas é conosco também, né? Deus fala direto, indiretamente, através de uma pessoa, através de um irmão que vem cantar, através de um irmão que vem louvar, que vem trazer a palavra dos dízimos, das ofertas, a palavra introdutória, e assim nós vamos, né, de degrau em degrau, subindo em direção ao Glória a Jesus. Glórias a Deus. Nós ouvimos falar também que a palavra de Deus é fonte inesgotável. É fonte inesgotável e é um alimento espiritual. O que é um alimento, irmãos? É algo que nós temos que constantemente estar usando, deglutindo. O que o alimento faz conosco? Ele todo perde por causa do alimento. Os nutrientes, nos dá força, a nossa musculatura, o nosso esqueleto ósseo, né? Através dos movimentos musculares nós vamos dar. Através da digestão, a respiração, né? Nós vamos tornando esse alimento indispensável. Alimento entende-se também água, né? Então, é um alimento, a palavra de Deus é fonte inesgotável de alimento espiritual. Glória a Jesus. Nós não podemos ficar sem ele, nós não conseguimos viver sem ele. E quando fala fonte, está previsto os líquidos também, né? A água da vida. Glórias a Deus. A palavra de Deus é fonte inesgotável de vida, também fala lá na revista. Por quê? Porque essa fonte inesgotável de vida é a salvação, é a eternidade, é o céu. Glória a Jesus. Tudo que nós almejamos é isso. Então, por isso que nós temos que estar sempre lendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? E assim, a gente observa que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais riqueza a gente encontra. Eu acho assim que essa palavra que eu li aqui, eu não me lembro assim de ter lido, porque eu já li umas quantas vezes toda a Bíblia. Não é que seja errado, né? Mas é mais saudável, é mais fácil da gente começar a ler. Tem até aqueles calendáriozinhos
que a gente vai lendo dia a dia, tantos versículos, um capítulo, 2 e tal. Mas às vezes a gente passa meio rápido. E eu acho que para ler a palavra, mesmo que a gente leia menos, é muito bom a gente estar lendo com o espírito preparado para a leitura, né? Quando a gente esteja lendo, pensando que aquela palavra me edifica. Porque se eu ler só por ler, todas as pessoas que não têm uma fé comprovada, que a gente também não pode dizer, elas leem a Bíblia de qualquer jeito. Elas não precisam de muita concentração, de muita santificação, de muita reverência para ler a palavra de Deus, né? Então, que a gente tenha essa sensação de que sempre que a gente for ler a Bíblia, a gente esteja com o espírito voltado para a sabedoria, para aprender aquilo ali, para assimilar aquilo ali, para guardar aquilo ali bem calado no nosso coração. Calado, a gente fala calado, parece que é não falar, né? Mas lá calar é colocar bem fundo. Glória a Deus. Calar é colocar uma coisa bem para dentro assim. Santo Jesus. Mas, irmãos, a gente entende também, né? Então, que essas palavras que nos edificam, aumentam a nossa fé, e a fé é vital para nós. A fé é vital para a gente. A gente não consegue viver sem acreditar nas coisas que a gente está deixando de fazer, das coisas que a gente está buscando, né? Das coisas que o homem aí de fora, que nem a irmã Elisângela falou, pensa que nós estamos perdendo. Eu tenho que ter fé para me ficar sábado todo dia aqui. E as pessoas passarem ali rindo, com um refrigerante na mão, buzinando num carro, e eu aqui, orando. Tem que ser assim, né? Eu tenho que pensar que é pela fé. Eu tenho que pensar que, aos olhos de Deus, eu sou diferente deles, eu sou amparado por Deus, Deus me ama, Deus gosta de mim, me protege, me cuida, me guarda, né? E isso, o que eu tenho, que eu dou em resposta a Ele, é adorar Ele também. É adorar em espírito e verdade, né? Porque de nada vale esse sacrifício que eu faço aqui, como as pessoas fazem em vão. Eu tenho que fazer direcionado para as coisas de Deus. Glória a Deus. Não que eu dizer, ó Senhor, eu estou aqui, mas Ele tem que ver que eu estou aqui. Eu tenho que me fazer presente, né? Eu tenho que ter Ele na minha vida e me fazer presente Glória a na presença, é até redundância, né? Na presença dEle. Glória. Amém? Irmãos, e assim, ó, a gente observa que a fé, a nossa fé, ela também, ela nos ajuda a levar um conhecimento da Bíblia, da palavra para algumas pessoas. Então a gente observa que nós, através da fé, nós temos a capacidade de incentivar pessoas a também buscar essa fé, né? Então, é uma missão nossa. A nossa missão é isso. E quem não tem fé, irmão Mauro, não dura no combate. Esse combate é feio, esse combate tem que ter força para... Né? Nós estamos há quantos anos aqui, né? E a gente não vê nenhum crescimento, mas Deus vê. Glória a Deus. Deus vê, nós tenho certeza que Deus vê. E se a gente não vê crescimento de pessoas na igreja, Deus vê o nosso crescimento diante dele. Aleluia. E isso também importa. Glória a Jesus. Porque Deus fala, olha, te preocupa primeiro com a tua salvação. Glória a E Deus. depois são os que nós estamos nos preocupando em Glória a volta. Deus. Aleluia, Jesus. Mas como é alimento, e a pessoa não quer alimento, como é fonte inesgotável de sabedoria, e a pessoa não quer, como é vida em abundância, e a pessoa não quer, nós não vamos brigar com ninguém. Glórias a Deus por isso. Então, irmãos, é uma missão, é uma das nossas missões desse mundo, é levar o Evangelho. Talvez a mais importante, né, pastor? A mais importante. Então, lá diz em Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá pela fé. Esse retroceder não me agradaria. Então, irmãos, que nós possamos ficar sempre. Lá nós vamos falar de lança em riste, né? Os romanos usavam lança em riste. Os combatentes, os romanos que iam na frente com a lança assim correndo.
atravessavam os outros e eram atravessados, era uma guerra, uma luta assim, maluca. Mas a gente tem que estar sempre lança em risco, pronto para defender a causa de Deus. Glória a Jesus. Às vezes a gente pergunta assim, mas o que eu estou fazendo? O que move a minha vida? O que move a vida das pessoas aí no mundo? Né? Por que tem tanta gente que a gente vai lá e conversa e prega, e vai na casa, e quer trazer, e quer buscar, e as pessoas, não, você não precisa me buscar que eu vou sozinho. E as de lá da nossa região também. Né? A gente está convidando a Zilmara, né? Convidamos ela, e depois ela não pôde ir, depois, quando ela podia ir, nós esquecemos, e o inimigo vai se aproveitando dessas coisas. Né? Mas, né, as pessoas se movem assim por coisas do mundo, né? Pessoas da nossa família se movem por uma carreira, né? se movem por um curso, aquilo é importante para ele, se movem por um emprego assim, de olho fechado. Para mim não interessa o tipo de emprego, eu quero ganhar dinheiro, né? Mas a juntar riqueza, como se diz, da fama, do sonho, as pessoas têm sonhos e querem botar esses sonhos em prática. Mas a gente sabe que os sonhos em práticas dessas pessoas não é o nosso sonho em prática. Nós não podemos achar, né, que eles são vencedores por causa de ver os ricos, né? De ver os ladrões e as pessoas e tal. Quase escorreguei na fé, foi Paulo que falou. Asaf. Para a prosperidade do ímpio. Então, irmãos, a gente sabe que essas coisas que vão moldando as pessoas, elas têm uma tendência a acabar rapidamente. Né? Não é pé na rocha. E essas pessoas que buscam muito assim, e a gente tem pessoas na família que só se dedicam a essas coisas, a buscar concurso, e dinheiro, e casa, e carro, e viagem, né? Será que elas acham que isso aí não vai acabar? Deus. Aí as pessoas se amparam em dizer que Deus não existe. Ou essa história que vocês contam não é verdadeira. Ou a vida da gente termina na morte. Eles têm a justificativa deles, senão eles não estariam lutando assim tanto para ganhar a riqueza. Porque nós temos a nossa justificativa, as nossas justificativas. Por isso nós estamos lutando para ganhar as riquezas do céu também. Nós temos a nossa justificativa. Então, a gente entende que essas coisas que as pessoas estão buscando, que não é pé na rocha, eles vão ser frustrados com o tempo. E nós, irmãos, nós receberemos o galardão. Isso é importante, né? Isso aqui não é perda. Perca, como diz lá no Sul. Isso aqui não é perda, isso aqui é ganho, isso aqui é vitória. Que nós possamos sempre pensar dessa forma. Né? Porque se a gente não pensar dessa forma, a gente acha o ímpio interessante. Olha, como está prosperando aquele vizinho, como está prosperando aquele filho, aquela filha, né? Pois é, irmãos, então, a fé nos fortalece, a fé nos dá coragem, né? É por isso que nós temos que viver na fé. Não desanime, não deixe nada para trás, não esqueçam de ler a Bíblia, né? Quando for ler a Bíblia com devoção, com amor, estude palavra por palavra, né? Deus com certeza estará abrindo várias frentes para a gente. Glória a Jesus. Né? Nós pedimos sempre dons espirituais aqui para a nossa igreja, e Deus está ouvindo isso aí. Deus ouve as nossas orações e não vai deixar as nossas orações. Glória a Deus. Embora demore o tempo que Ele quiser. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? Então, irmãos, nós sabemos também que nós não podemos nos preocupar com essa questão, né? De pessoas mais prósperas que nós, porque nós temos o nosso Deus que é dono do ouro e da prata. Está observando a nossa vida. Com certeza não faltará nada na nossa vida. Né? Na simplicidade de Deus, na simplicidade das nossas
pessoas, da simplicidade da nossa mente, com certeza Deus estará nos guardando, nos cuidando, né? Nos acalentando, nos acatando para o lado dele, nos chamando para o lado dele. E que nós possamos sempre estar orando, Glória a e Jesus. pensando nessa palavrinha pequena que é fé, que isso é que vai nos conduzir à salvação, Aleluia. à santificação e à salvação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então a fé nos coloca, nos deixa, nos mantém em pé, mesmo quando nós sentimos que tudo saiu debaixo dos nossos pés, do chão, Meu Deus. abriu uma cratera e a fé nos mantém ali. Nós temos que entender que a fé de Deus nos alegra, nos sustenta, nos fortalece, né? Assim como sustentou Moisés, assim como sustentou Abraão, assim como fortaleceu Josué, né? Assim como alegrou, né? Com certeza, várias pessoas da Bíblia. Porque diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, possivelmente estivesse alegre. E nós agradecemos pela fé, nós agradecemos a morte de Cristo pela nossa salvação. Que é a coisa mais assim incoerente que a gente pode pensar que seja, né? Porque, né, eu até já comentei isso aqui, quem se alegra na morte de alguém? Quem vai se alegrar na morte de um filho, na morte do pai, na morte do irmão? Ninguém. Né? E o que diz para nós? Que nós nos alegramos na morte de Cristo, porque Cristo morreu pela nossa salvação. Glória E a a coisa Deus. mais linda que nós podemos ter de Deus é a salvação. Né? A festa no céu, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, imagine quando a gente entra na santificação, está próximo da salvação. Quanta alegria Deus deve ter, né? De gostar assim e sentir. Que bom que a minha serva Patrícia está me buscando, que bom que a minha serva Silvana está me buscando. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Que a gente possa Bendito Deus. viver Cristo em todos os momentos da nossa vida. Embora a gente saiba que tem os momentos que a nossa fraqueza pede para que Deus diga, seja forte. Aleluia. E o nosso medo Glória pede a para que Deus Jesus. diga, seja corajoso. Aleluia. Glórias a Deus. Glória. Entrego essas palavras em nome de Jesus. Né? E nós temos o grande exemplo, o mais dramático exemplo de alguém que viveu impulsionado pela fé. Não tem na Bíblia assim uma pessoa, né, que perdeu os bens materiais, perdeu a família, os filhos todos num dia, né? Perdeu toda a riqueza dele, né? Ainda para melhorar, ou melhor, para piorar mais, a mulher disse, abandone-se. Nós, com certeza, esse é o exemplo mais brilhante, né? Mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Com certeza, um de nós abandonaria o Deus. Poderia abandonar. Né? Mas graças a Deus que nós possamos ter uma fé parecida com esses homens da Bíblia, esses heróis, né? Que nos antecederam, e que o passado deles sirva de exemplo para nós. Não o passado lá, também o passado lá de Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, mas dos que passaram pouco tempo e dos que foram embora daqui, né, que estão em outros lugares, e nós possamos nos lembrar, o irmão fulano, o irmão Paulo, o irmão Tiago, o pastor Rafael, todos, né, que passaram por aqui. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Entrego essas palavras em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então e fazer como Paulo falou a Timóteo, né? Timóteo, guarda essa palavra no teu coração, medita nela de dia e de noite, que salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Glória a Jesus. Paulo estava dizendo para Timóteo, olha, tu vai se salvar, Timóteo, se tu ficar meditando nessa palavra, se tu ficar lendo essa palavra, e aqueles que te ouvem também vão ser salvos. E isso é o nosso galardão. Glória ao nome do Senhor. Isso é o galardão. Aleluia. Meditar na palavra do Senhor
de orarmos. E é tremendo, né, irmãos? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. E quando nós jejuamos, nós nos esvaziamos de nós. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Que coisa maravilhosa esse tripé. E quando nós estamos aqui em consagração, estamos nos esvaziando de nós mesmos. E estamos lendo a palavra de Deus, Deus falando conosco. Aleluia. E quando nós oramos, nós falando com Deus. Imagina nós vazios de nós mesmos no momento da oração, por causa do jejum, e aí Deus colocando palavras para nós orarmos. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso, como Deus é bondoso. Aleluia. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso e Deus eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nos fortalece, Senhor, ainda a buscar a tua presença através da leitura, Senhor, para acrescentar a nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. Aleluia. Nos fortalece a sermos sensíveis ao teu Espírito, ó Pai. E quando lemos a tua palavra, compreendemos que tu fala conosco, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor, é eficaz, Senhor, é poderosa, ó Deus, para destruir as fortalezas. E quando nós falamos contigo, Senhor, com o coração aquebrantado e contrito, Senhor, verdadeiramente tu nos ouve, ó Pai. Fortalece-nos, Senhor, e que a tua palavra seja guardada no profundo do nosso coração, Senhor, para nós seguirmos, Senhor, avante, perseverantes, Senhor, resilientes nesta caminhada, ó Pai, e perseverantes em tua presença, porque precisamos cada momento mais de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dizer todos juntos: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa.